Da semana passada, você pode buscar ela no Facebook da igreja, está postada? A mensagem, né? Já está postada. Ele postou hoje pela manhã, né, no Facebook da igreja. Então, se você quiser ouvir a primeira parte dessa mensagem, você vai poder acessar e ouvir, né? Eu fui bem carinhoso, né? Uma mensagem forte. Mais importante, eu acho, para a vida da igreja. Hoje eu vou dar continuidade a essa mensagem. Se você não ouviu a primeira, fique tranquilo, vou dar um pequeno resumo, né, a respeito dessa mensagem. Depois você pode ouvir, você vai compreender bem a mensagem, né, porque eu procuro, na sequência, trazer uma sequência que também edifique as nossas vidas, mesmo que a gente não tenha ouvido a outra parte da mensagem. Mas eu vou ler com vocês. Na semana passada eu li todo o capítulo 6 de Juízes. Hoje eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler somente os primeiros 6 versículos, depois o versículo 22, 23 e 24. Então leia comigo Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra eles, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos ao versículo 22. Vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesitas. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua palavra de Deus agora, nós clamamos pela Tua misericórdia, te pedimos que o Teu Espírito venha trazer entendimento às nossas mentes, que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele hoje venha trazer liberdade àqueles que estão cativos, trazendo salvação, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, restaura a nossa vida, Pai. O Senhor edifica a Tua igreja neste lugar. Pai, ajuda-nos, Senhor, porque aquele que ministra hoje, Deus Pai, é fraco e limitado, mas a Tua palavra é poderosa, e o Espírito Santo de Deus, que hoje está aqui conosco, Senhor, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas, para modificar os nossos pensamentos, para fazer que as nossas atitudes sejam conforme a Tua vontade, Deus Pai. E é no poder do nome de Jesus Cristo que hoje nós ministramos esta palavra, e toda a honra, louvor e glória desta manhã seja dado somente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Novembro 12, o Ebanite vai ser no dia 12 de novembro, o irmão está passando aqui. Então marque no seu calendário, né? A gente vai estar te lembrando para você estar com a gente aqui, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, né, eu iniciei falando a respeito dessa passagem, e através, né, da vida de Gideão, nós aprendemos aqui a como combater o ciclo de pecado que é formado nas nossas vidas. Nós vimos que existia um ciclo que estava formado na vida dos israelitas. As coisas começavam em bem, eles começavam a deixar o Senhor abençoava muito eles, e eles começavam a se afastar do Senhor, até chegar um ponto em que eles começavam a adorar outros deuses e se esqueciam completamente de Deus. E por causa disso, né, Deus os entregava aos inimigos, e aí os inimigos vinham com juízo sobre a vida deles, e eles entravam em miséria, em dor, em dificuldade, e quando a coisa ficava muito ruim, de novo eles corriam para Deus de novo. Aí eles iam e clamavam pela misericórdia de Deus, e Deus é bom e misericordioso, atendia o pedido deles,
voltava e mais uma vez ajudava aquele povo a sair daquela situação. Só que aí eles saíam daquela situação, eles andavam bem por um tempo, eles prosperavam novamente, de novo eles esqueciam de Deus e o ciclo continuava. E isso acontecia. Era um juiz que vinha, o juiz vinha e ajudava o povo, né? Naquele tempo não tinha rei, né? Então era o juiz que governava o povo, o juiz vinha, enquanto o juiz estava vivo, tudo ia bem, o juiz morria, as coisas iam mal, a coisa ficava ruim, e aí eles clamavam a Deus, Deus levantava outro homem de Deus para liderar o povo, e aquele ciclo continuava e não acabava. Só que chega um momento, né, que Deus ele dá um basta, e ele chama Gideão, e ele ensina agora, através da vida de Gideão, a quebrar esse ciclo. E foi isso que nós pregamos na última semana. Nós vimos que existem 4 maneiras de nós quebrarmos esse ciclo. Eu chamei, né, eu chamei esse ciclo de uma besta, aqui eu chamei de uma besta de 3 cabeças. Né? Quem lembra da besta de 3 cabeças que eu falei? Qual é a primeira cabeça? Quem lembra? A primeira cabeça dessa besta é Satanás. Satanás, ele vem o quê? De encontro com a gente. Satanás, ele vem na nossa direção tentando destruir. A segunda besta, quem lembra? O mundo. O mundo está ao nosso redor. Então nós temos Satanás que vem na nossa direção para nos destruir. Nós temos um mundo que está ao nosso redor. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do mundo criado, mas do sistema do mundo, o sistema que reina no mundo, aquele sistema no mundo que está falido e nos pressiona a fazer a coisa errada. Essa é a segunda cabeça dessa besta. E a terceira cabeça da besta? A carne, o homem, o próprio homem, a carne do homem, né? A nossa vida carnal. Então o homem tem como inimigo ele mesmo. A nossa carne, por causa do pecado, tem tendência às coisas malignas. A nossa tendência é buscar aquilo que não agrada a Deus e não o que agrada a Deus. Então a gente tem algo que vem ao nosso encontro, nós temos algo que está ao nosso redor, nós temos algo que está dentro da gente, lutando contra a gente. Dá até para entrar em desespero quando a gente pensa desse jeito. Está em volta, está dentro, ainda vem na nossa direção. A gente, quando olha para a situação, fala: a coisa está feia. Não, e a verdade é que a coisa está feia mesmo. E é por isso que Deus, na sua grande misericórdia, traçou um plano para nos salvar destas coisas. Então, aqui, diante dessa situação, né, desse ciclo, dessa besta de 3 cabeças que está, né, tentando nos devorar, a gente aprende com a vida agora de Gideão, né, se relacionando com Deus. Aqui Deus usa um profeta, usa um anjo e depois ele mesmo se apresenta para conversar com Gideão. Gideão teve a oportunidade de falar com os 3, de ouvir dos 3, ouviu do profeta, ouviu do anjo e ouviu do próprio Senhor. Aqui, a gente viu isso na última semana. Então, nessa interação de Gideão com Deus, aqui Gideão aprende como quebrar esse ciclo na vida das pessoas, e aqui a gente pode aprender. E a gente aprendeu do versículo 1 ao 5 que a gente pode quebrar esse ciclo, em primeiro lugar, reconhecendo as nossas aflições. A gente reconhecendo as nossas dificuldades, o nosso pecado. A partir do momento que você reconhece que tem um problema, você deu o primeiro passo para quebrar esse ciclo. E quando a gente sabe que a gente tem um problema, a gente normalmente toma a decisão de fazer alguma coisa para parar com esse problema. Tem gente que não, tem gente que gosta de sofrer, o que a gente chama, né, dos masoquistas. Né? O masoquista é aquele que gosta de sofrer. Ele sabe que o problema está lá e ele deixa o problema continuar andando. Ele não faz nada. Ele fala assim: vou sentar e vou esperar. E o problema só vai crescendo. É o masoquista. Você conhece alguém assim? Não aponta o dedo não, tá? Aponta o dedo não, o que aconteceu com o Milton lá. Vou apontar o dedo lá. O Milton cortou a madeira, o dedo, foi tudo na serra, né, Milton? Oh, meu Deus do céu. Se você lembrar, que dia que você faz a cirurgia, Milton? Quarta-feira, ora pela vida do Milton, né? Ora por ele. Né? Quarta-feira ele vai fazer lá a cirurgia da reconstrução do dedo. Né? Amém. Mas muitas vezes a gente vive assim, a gente sabe que tem um problema e não faz nada. Então a primeira coisa para que a gente quebre esse ciclo na nossa vida é reconhecer que a gente tem um problema. O segundo passo que nós aprendemos estava no versículo 6. A partir do versículo 6, a palavra de Deus diz que agora a gente precisa ir com o problema diante de Deus. A gente tem que saber qual é o problema e pedir para Ele entrar no nosso problema para resolver o nosso problema. Eu tenho que saber o que eu quero.
Se você não sabe o que você quer, você não vai para lugar nenhum. Quem não sabe o que quer da vida não chega em lugar nenhum. Nós temos que ter direção. E aqui é a mesma coisa, para que a gente quebre esse ciclo de pecado na nossa vida, esse ciclo de coisa ruim na nossa vida, a gente tem que saber o que a gente quer. E se a tua vontade é quebrar esse ciclo, Senhor, me livra, Ele vai te libertar. Porque Ele é o nosso libertador. Terceiro passo que nós aprendemos aqui, que vai do versículo 7 ao versículo 21, é que agora que eu reconheci o meu problema e eu pedi a Deus, eu tenho que receber a sua palavra, eu tenho que andar conforme a vontade de Deus. E ele mostra isso aqui. Ele sabia que Deus ia agir na vida dele. Então Deus ele vem e fala com ele agora, mostrando, olha, você vai quebrar esse ciclo, você reconheceu o seu pecado, você se arrependeu do seu pecado, se arrependeu da sua aflição, você sabe quem pode resolver a sua aflição, então agora me obedece, faz o que eu te peço para fazer. Que incoerente. Já viu, a gente que está com problema de saúde, eu que estou meio gordinho, meio não, já estou inteiro, Ontem eu estava sentado numa cadeira, a gente adorando, na hora que eu botei essa cabeça um pouco para trás, assim, a criança não perde uma, A Ana Laura ali perto de mim, ela botou a mão aqui na minha cabeça, eu falei, pai, você está gordo até no pescoço. Pegou aqui assim, você está gordo até no pescoço. E obesidade traz problema de saúde. E vocês sabem que eu tive problema de saúde algum tempo atrás por causa da obesidade, por causa do excesso de gordura, tudo isso, meu colesterol subiu, a minha açúcar subiu, e tudo isso faz mal para mim, e eu, diante daquela situação, comecei a me sentir muito mal, muito cansado, trouxe uma série de problemas de saúde, eu fui buscar um médico, sentei com o médico, e o médico fez os exames e me disse o que eu tinha, e me disse o que eu tinha que fazer. Se eu agora não der ouvido para aquilo que o médico disse que eu tenho que fazer, qual vai ser a consequência? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Nada, só vai piorar. Daqui a pouco não adianta ir para o médico, tem que ir para a funerária. Misericórdia de Deus. Mas é assim que muito crente está andando. Ele sabe com que ele está lutando, ele reconheceu qual é o problema dele, ele sabe quem tem o poder para mudar a vida dele, agora ele vai diante desse que tem o poder para mudar a vida dele, e ele diz agora para ele como ele deve andar, e ele diz, deixa eu continuar no outro caminho. Está querendo ir para a funerária. Se eu não fizer o que o médico mandou eu fazer, se eu não tomar os cuidados que eu tenho que tomar, foi em vão eu ter buscado ele, foi em vão eu ter reconhecido o meu problema. Muita gente está assim na igreja. Então, para que eu quebre esse ciclo, eu preciso receber a palavra de Deus. E a quarta coisa que a gente aprendeu aqui, a partir do versículo 22, é que a partir do momento em que ele reconheceu, a partir do momento em que ele buscou ajuda, e a partir do momento que ele deu ouvido à palavra de Deus, ele viu a ação de Deus, e a partir do versículo 22, ele agora reconhece quem Deus é, e ele o adora. Ou seja, para quebrar o ciclo, agora, o ciclo agora, ele é eliminado, essa besta de 3 cabeças, ela é eliminada, fechando o ciclo com adoração, agradecendo, mostrando a tua gratidão a Deus pela ação dele na sua vida, pelo livramento, pela libertação, pela salvação. E a minha pergunta para você é, você tem um coração agradecido? Você tem levantado louvor e adoração a Deus? Eu sei que você não precisa estar no Ebanite para fazer isso. Como eu disse, isso é só uma parte. Mas era uma oportunidade que você tinha de vir dizer diante da igreja, diante do Senhor, Senhor, obrigado pelo que você tem feito na minha vida. Nós temos que fazer isso diariamente. O Ebanite tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Tem que ter o Eba Morning, o Eba Evening, o Eba Night. Nós temos que levar a nossa vida de oração. Então, em resumo, a mensagem que eu trouxe na última semana fala sobre isso. Se você quiser ouvir com bastante detalhe, porque eu trouxe muito mais detalhe, e ali você vai poder aprender com essa mensagem, vai ser desafiado nessa mensagem. Por favor, ouça a mensagem que está lá no nosso Facebook, se viu a Church, está lá no nosso Facebook, aceita lá a gente como amigo lá, e ouça as nossas mensagens.
E hoje eu quero compartilhar com você, então, hoje, da realização de tudo aquilo que Gideão viveu. Então, Gideão vive toda essa situação, e agora quando ele chega no versículo 22, 23 e 24, Gideão, ele tem uma revelação, ele entende que Jeová, o Deus Adonai, o Deus Jeová, Senhor, o Deus soberano, também é o Senhor da paz, é o Senhor que traz a paz. Na última semana eu dei uma pincelada no que era a paz. Eu expliquei aqui que a palavra shalom, na verdade, ela é muito mais ampla do que o significado só paz. Né? Que a shalom significa muito mais, vai muito mais além, é algo muito mais completo, muito mais cheio. Né? Eu lembro que eu peguei um copo aqui e eu quebrei aquele copo todo, esmiucei aquele copo e falei, agora quem que pode pôr esse copo junto? Aqui ninguém de nós podia pôr aquele copo junto perfeitamente mais. Mas shalom é exatamente isso, é agora Deus entrar na nossa vida e pegar tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está partido e começar a colocar no lugar perfeitamente, para que você volte ao estado original. Isso é shalom, isso é o que significa shalom. E eu quero ver mais algumas coisas com você a respeito do shalom, da paz de Deus. O que a paz de Deus significa na vida de um crente agora? O que significa esse atributo de Deus na minha vida? Então eu aprendi como quebrar esse ciclo do pecado, para que agora eu receba a paz. E agora então que eu quebrei esse ciclo e Jesus entrou na minha vida para trazer essa paz, como eu vivo isso na minha vida. Então é isso que eu quero que você entenda. Né? Agora shalom, ela vai trazer a gente um sentido de realização, de plenitude, né, de harmonia. Quem aqui hoje pode me dizer que está vivendo um momento de plenitude, de harmonia? É difícil a gente viver um momento assim, não é verdade? Eu acredito que até algumas pessoas possam estar experimentando isso aqui hoje, mas a maioria de nós, na verdade, nem sempre tem esse sentimento. Olha, eu estou me sentindo totalmente pleno, tudo na minha vida está em perfeita harmonia. Alguém já viveu assim, por algum período na vida? Alguém está vivendo assim? Pouca gente, né? Pouca gente. Amém, amém. Eu falei, tem gente que pode estar vivendo, porque isso é possível. Isso é possível. Eu acredito que você já deve ter experimentado momento de plena paz, de harmonia, de plenitude, né? Aí, de vez em quando aparece um para atrapalhar o negócio todo. Né? A gente está lá no monte com Jesus Cristo, né? Ali aparecendo Jesus, Elias, Moisés, e aí a gente está naquela coisa maravilhosa. Não deixa a gente pôr uma barraca aqui do lado da sua, Jesus. Aí Jesus diz, não, vamos descer. Dá uma vontade de chorar, estava tão bom assim, e agora eu tenho que ir lá para baixo, no meio daquela multidão, daquela confusão, de gente doente, de gente que está perseguindo Jesus, de luta. Mas shalom, na verdade, é algo que acontece nas nossas vidas para fazer que a gente viva de uma maneira permanente na presença de Cristo, dessa maneira. O crente é chamado a viver como se estivesse lá no Monte da Transfiguração todo o tempo, mesmo que venha para o pé do monte. Eu acho que é importante a gente entender isso. E se a gente não está vivendo dessa maneira na nossa vida, significa que a gente está precisando conhecer um pouco mais o nosso Senhor, conhecer quem Ele é, de fato experimentar esse Jeová Shalom. Shalom significa um bem-estar interior, tranquilidade da alma. Shalom significa saúde. Shalom significa felicidade. Shalom significa prosperidade. Shalom significa segurança. Todas essas palavras traduzem shalom. Tudo isso faz parte. E diante dessas traduções você pode falar assim, eu ainda não conheci o shalom. Isaías 48, 18, se você quiser ir lá, ali Isaías retrata bem isso, né? Ali quando ele usa a palavra shalom. Ali a palavra de Deus em Isaías 48, 18, ele diz, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz, o teu shalom, como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. O que ele está falando aqui, Deus? Deus está falando aqui, se você tivesse dado ouvido às minhas palavras, aos meus mandamentos, se você der ouvido ao que eu falo, se você der ouvido ao que eu falo, a tua paz vai ser como um rio. Quem já viu? Né?
Todo mundo já viu um rio aqui, não viu? Como que é um rio? Um rio, o que ele traz? Água. Aquela água para? Não. Né? Ele é rio porque a água o quê? Corre. Porque se a água parar e não correr, o que é aquilo? É uma água, é uma represa, não é um rio. O que faz um rio ser rio é ele ter o quê? Água corrente. Água que se renova. A água que é fresca em todo momento. Água sim, é isso que ele está dizendo. Se você der ouvido à minha palavra, a sua paz vai ser como um rio, sempre renovando, sempre fresca, abundante, corrente. Isso é paz. Ele traz essa figura do rio para mostrar o que é o shalom. Shalom é algo permanente, é algo que se renova em todo momento nas nossas vidas. Essa é uma das maneiras da gente entender o que shalom significa. Shalom também, na palavra de Deus, é uma saudação. Quando um judeu encontra o outro, eles diziam, né? Shalom, Melech Shalom, Shalom Melech, eles respondem, né? A paz do rei, né? E eles respondem, a paz do rei, né? Como nós falamos uns com os outros, a paz de Cristo, nosso rei é Cristo. Nós dizemos a paz de Cristo, graça e paz do Senhor Jesus, né? É uma saudação, o shalom era uma saudação, e shalom também era um goodbye. Olha para você ver como o shalom é tão imenso o significado de shalom. Então quando alguém estava se despedindo do outro, também se dizia shalom, né? Ou vai em paz, como a gente diz, vai em paz, né? Vá com a paz, shalom, né? O que ele estava desejando ali? Ele estava desejando que um rio de água fresca e viva e corrente continuasse fluindo na vida daquela pessoa, mesmo depois que ele partisse. Isso é shalom. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Lá em Números capítulo 6, versículo 24 e 26, se você quiser abrir lá em Números capítulo 6, né, essa passagem é muito linda, né? Se você gosta de marcar a sua Bíblia, marque, né, para que você possa ver que o Senhor nos abençoou com o seu shalom. Aqui em Números capítulo 6, Moisés está trazendo uma bênção sacerdotal, né, sobre o povo. E aqui no versículo 24 ao versículo 26, a gente tem uma bênção linda. Ele diz, o Senhor, você deve ter visto isso já em quadro, na entrada das casas, né? Os crentes colocam isso lá nas casas, é muito lindo na verdade. Eu acho que até lá em casa a gente tem essa passagem também, a gente tem isso. Essa não, né? Eu gosto muito dessa passagem. E aqui é uma bênção sacerdotal, né? E ele diz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Shalom. É o shalom de Deus. Você vê como o shalom engloba tanta coisa. O shalom é a bênção de Deus, é a guarda de Deus, é o resplandecer de Deus, é a misericórdia de Deus, é o levantar de Deus sobre a nossa vida. Shalom é a plenitude de Deus sobre nós. É a plenitude de vida dele sobre a nossa vida. Ele é o Jeová Shalom. E é esse Jeová Shalom que tem o poder de destruir essa besta de 3 cabeças. Nós só vamos destruir Satanás, o sistema mundial e a nossa carne se nós nos entregarmos ao Jeová Shalom. Se Ele for o nosso Deus de paz, e Ele é o Deus da paz. Aí você pode perguntar, mas pastor, quando é que eu vou ter essa paz? Tem alguém que quer essa paz plena? Tem alguém que quer essa paz plena? Eu tenho certeza que você quer, que você não tenha vindo hoje aqui. A gente está buscando essa paz. A gente está buscando, e eu quero dizer para você que essa paz já chegou. Na verdade, essa paz plena, a plenitude da paz, já chegou para todos nós. E ela aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo. Na primeira vinda de Jesus Cristo, o Shalom passou a habitar conosco. Ele trouxe essa paz perfeita para todos nós. Se nós ainda não estamos vivendo essa paz perfeita, foi talvez porque a gente ainda não realizou que Jesus é a plena paz. Eu queria que você fosse comigo em João capítulo 14, versículo 27. Aqui são palavras de Jesus Cristo. Aqui eu provoco o que eu acabei de dizer, que a plenitude do Shalom chegou até a gente. E em João 14, 27, ele diz, abre a tua Bíblia, vou esperar você chegar. João 14, 27.
Olha o que Jesus agora diz aqui, as próprias palavras: deixo-vos a paz, deixo-vos o shalom, a minha paz vos dou. Jesus não era perfeitamente perfeito? Totalmente verdadeiro? Então a paz dele era parcial? Não. Então quando ele diz que ele deixa agora com a gente a paz dele, que tipo de paz que ele está nos dando? A plena paz, a plenitude de paz. A minha paz vos dou, e eu não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por que ele diz para que o nosso coração não fique tribulado, para que a gente não tenha medo? Por que ele está dizendo? Por quê? Porque ele deixou com a gente o quê? A sua paz. E ele deu paz parcial? Não, ele trouxe o quê? Paz plena, plenitude de paz para as nossas vidas. Por isso ele é chamado de o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz que proporciona algo muito diferente que o mundo possa nos dar. Tem um pastor que eu gosto muito dele, ele prega muito, se você quiser buscar na internet, ouvir, o irmão Breno ouve muito ele, gosta muito dele, até comprou uns livros dele, né? Depois se você quiser alguma referência, pede para o irmão Breno, que ele tem vários, acho que já dos livros, dos comentários, que esse homem escreve. O nome dele é Warren Wiersbe, o nome dele é meio difícil de escrever, Warren Wiersbe, o nome dele. É difícil de falar, mas esse homem prega com muita facilidade, a gente entende muito o que ele fala. E ele escreve uma coisa interessantíssima, ele diz assim: o mundo baseia a sua paz nos seus recursos. E para pensar comigo se isso não é verdade. O mundo tem a base da sua paz nos recursos. Não é assim que a gente pensa. Olha, para pensar assim, não é assim que a gente pensa, que no mundo pensa. A gente fala assim, ó: o dia que eu terminar a minha escola, eu vou ter uma boa profissão. Aí a coisa vai ficar boa. Aí você termina a escola e cai no mercado. Aí você descobre que as coisas ainda não ficaram boas. Aí você fala assim: não, agora eu vou arrumar aquele emprego, no dia que eu estiver naquela posição, aí a coisa vai ficar boa. Aí você segue a sua carreira, e daí mais alguns anos da sua vida, você chega naquela posição, você descobriu que as coisas ainda não ficaram boas. Porque até então você está pensando, qual é o seu pensamento? Se eu tiver tal coisa, minha vida vai melhorar. Aí você chega lá, não melhorou muito. Então agora se eu chegar mais ali, vai ficar um pouco melhor. E a gente continua. Não, e olha, eu vou falar uma coisa: não é pecado a gente querer crescer. Não tem nada de errado nós queremos crescer. Aliás, o crente precisa crescer. Nós temos que querer crescer financeiramente, crescer no nosso trabalho, crescer nas nossas habilidades. Nós queremos crescer. E o Shalom fala de prosperidade também. Deus quer que você prospere, cresça, abunde nas coisas que Ele tem para você. Eu não estou dizendo nada contra isso. Só que esse sistema onde a gente acredita que a nossa paz depende do nosso crescimento, depende dos recursos que nós vamos ter, esse é o mundo. O sistema mundial, que nunca vai completar a plenitude de paz. E é por isso que muitas vezes a gente continua vivendo com Cristo atribulado. Porque a gente acha que a gente precisa de Cristo mais alguma coisa. Eu preciso de Cristo de me formar, eu preciso de Cristo de uma profissão melhor, eu preciso de Cristo de um brincar, eu preciso de Cristo agora de uma boa profissão, eu preciso de Cristo e preciso de ganhar mais, eu preciso de Cristo mais agora uma boa aposentadoria. Não, porque o dia que eu aposentar, aí Deus vai me usar. Não, o dia que eu tiver independência financeira, aí eu me entrego totalmente para o ministério. Já ouviu gente falar assim? Eu já cansei de ver gente falar assim. Não, o dia que tiver tudo certinho, aí você constrói casa, constrói apartamento, você aluga, você fala que aí agora eu vivo dos meus aluguel, que aí eu não dependo da oferta das igrejas, não dependo da ajuda dos irmãos, porque é difícil viver na dependência da oferta, né? Nem sempre chega. Então a gente fica assim. Então quando eu conseguir todos esses recursos, eu posso fazer o que eu tenho que fazer. Na verdade, eu estou vivendo como o mundo vive. E assim o mundo também pensa. E os recursos vão trazer a paz. Os recursos vão trazer a liberdade. Os recursos vão permitir que eu faça e seja usado de alguma maneira. Mas esse é o sistema do mundo que nos cerca e tem nos feito viver de uma maneira miserável. Sabe por quê? Porque não há recurso nesse mundo que possa comprar a paz que Cristo ganhou na cruz. Só há um jeito de nós vivermos a plenitude de paz em Cristo: é andar com Ele.
Ele é tudo que a gente precisa. Quando você tem Cristo, se você tem dinheiro, não tem recurso, você continua bem, você faz a obra, você se dedica. Porque não depende de quanto você tem ou do que vai acontecer lá na frente, mas daquilo que já se realizou na sua vida. Irmão, se o seu plano ainda é se entregar para o campo missionário depois que você tiver a sua vida encaminhada, eu vou dizer que você já perdeu a oportunidade de servir como um missionário. Se Deus te chamou como missionário, vai logo. Porque tudo que a gente precisa é de Jesus. Se tem um exemplo de pessoas que confiaram no Senhor Jesus e não nos recursos, nós temos aqui, né, missionários que a gente ajuda, o pastor Flávio e o pastor Ramon. Eles precisam, nós ajudamos. Né, o irmão Daniel ali, todo mês, né, coleta entre alguns irmãos aqui que conhecem, para que a gente envie uma ajuda. Eles passam muitas dificuldades, às vezes, no campo missionário. Houve momentos, né, eu que acompanhei ele desde o primeiro dia que ele saiu para a missão, houve um momento em que ele não tinha dinheiro para comprar leite para a criança dele, né, no campo missionário. Mas nunca faltou paz na vida dele. Porque ele sabia que o recurso principal ele tinha, Jesus. Porque só o que ele precisava para ser um missionário era ter Jesus. Jesus ia prover e Jesus proveu. Isso não significa que ele não passou por dificuldades ou por tribulações, mas durante as tribulações e as dificuldades, Deus trouxe paz. E ele continua a obra. Não sei se você sabe, mas tem, né, do Instituto agora. Tem um Instituto Cristão que faz pesquisa dentro da igreja, né, a respeito disso. Eu esqueci o nome desse instituto. Barna. Instituto Barna. Se você pode procurar na internet, o Instituto Barna ele é voltado para fazer pesquisas no mundo cristão. E nas pesquisas do mundo cristão ele diz que 80% dos missionários que são enviados ao campo voltam da primeira vez que eles têm dificuldade. Na primeira vez que eles passam dificuldades e têm limites de recursos, eles voltam para trás. 80% dos missionários, claro que o missionário volta para trás, porque Jesus não mostra. É assim. Aí você fala, poxa, os missionários estão fazendo isso, os crentes também. O pastor não me ligou essa semana. Não vou mais lá no igreja. Ninguém veio ungir a porta da minha casa. Ontem recebi notícia de uma pessoa que acho que vai deixar a nossa igreja porque eu nunca fui lá passar óleo na porta da casa dela. Aí eu falei, eu mando um recado para a pessoa, pode ir embora, né? Eu nunca vou passar óleo na porta da casa dela. Se tiver para fechar tudo emperrado e precisar da minha ajuda, eu vou pôr óleo na fechadura. Mas o óleo batendo da casa dela não vai fazer diferença nenhuma. Se ela precisa de unção de óleo, ela precisa sobre a vida dela, não sobre a porta da casa dela. O óleo na porta da casa dela não vai mudar as atitudes dela com o marido, com o filho, não vai mudar. O que muda é Jesus dentro de nós, nos ungindo com a sua vida e mudando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Esse sim vai entrar dentro da nossa casa e transformar toda a situação ruim dentro do nosso lar. Vai sair da igreja. Lá em João 16, 33, a gente estava em João 14, vem João 16. Jesus agora confirma isso que eu acabei de dizer, que o mundo não pode te dar. Né? O mundo baseia a sua paz, como disse o Warren Wiersbe, ele disse, o mundo baseia a sua paz nos recursos, enquanto que a paz de Deus depende de uma relação. O que ele estava dizendo aqui? Que não é os recursos que vai trazer paz à nossa vida, mas sim o tipo de relacionamento que a gente tem. E o tipo de relacionamento que ele estava falando aqui é esse agora que Jesus cita em João 16, 33. Aqui Jesus diz que o mundo de fato vai ir contra a gente. Ele diz, tendo-vos dito estas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis o quê? Tribulações ou aflições. Mas, por quê? Se o mundo
mundo não tem condição de trazer a paz. No fim, na verdade, o mundo só pode trazer a tribulação. E Jesus venceu o mundo, com quem eu tenho que andar? Isso é simples. E por que a gente não põe isso em prática na nossa vida? E é tão claro. Por que a gente ainda continua indo atrás dos recursos? Se hoje o Instituto Barna estivesse aqui na nossa igreja e fizesse uma pesquisa entre as mães e perguntasse assim para as mães, o que você quer que seu filho seja? A maioria das mães ia querer que ele fosse um doutor, um advogado, um cientista, alguém que ganhasse bem. Talvez 1 ou 2%, porque na verdade o mundo está nos nossos pensamentos ainda, não mudou eles, falasse assim: eu gostaria que meu filho fosse um homem de Deus e pregasse o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, se falar isso para muito crente, eu vou falar: não, livra meu filho dessa. Livra meu filho dessa. Não, que isso, eu quero essa vida do meu filho, não. Coitado, pastor. Pastor de Deus, né? Porque tem uns pastores aí que andam cheio de arte, de avião, de helicóptero, esse tipo de pastor. Tem até algumas mães, acho que isso é costume de ser. Mas os que pregam o Evangelho verdadeiro não vão ter essas coisas, não. Eu sei muito bem disso. Não tem sido os nossos pensamentos. Esse Jesus, que é o Shalom, que é a verdadeira paz, a plenitude que tem poder para derrotar essas bestas das nossas vidas. Por que eu falo agora as bestas? Porque eu disse que tinha uma besta de 3 cabeças. Mas tem mais umas bestas que eu queria compartilhar com você hoje. Algumas bestas que têm invadido a nossa vida e atrapalhado o nosso viver com Jesus. Quero falar de mais 3 bestas com vocês. A primeira delas é a besta da desobediência. A Bíblia é clara que nós estamos em inimizade com Deus, por causa do nosso pecado. Efésios capítulo 2, versículo 3, ele declara isso, que nós somos, na verdade, o motivo da ira de Deus. Efésios 2, 3 diz que se Deus está irado, ele tem um motivo, e o motivo é a gente. Deus está irado por causa de nós, do nosso pecado. Deus está irado com o homem, por causa do pecado, da iniquidade. Desde que o homem pecou em Adão e Eva, Deus se irou contra a humanidade. Mas a ira de Deus, ela se manifesta de uma maneira santa, porque a gente, quando fala de ira, pensa na ira do homem. A ira do homem que é o mal, a ira do homem que é o fim, a ira do homem que é a destruição. Se alguém fizer alguma coisa pra gente, a gente se ira, a gente quer matar o caboclo na hora, a gente quer destruir ele naquele momento, porque a ira do homem é maligna. Mas a ira de Deus não é assim. A ira de Deus, ela é santa, ela é graciosa, ela é longânima. Deus não quer a destruição do homem. Deus ficou irado porque o homem quer se destruir. Quando ele viu que o homem havia se destruído e agora, por causa do seu pecado, tinha que morrer, na sua santa ira, Deus proporciona um caminho de salvação e de libertação para que o homem não seja destruído. Que bom se a gente se irasse como Deus se ira, não é verdade? Que é o dia que a gente visse aquele caboclo que aprontou para a nossa vida e a gente começava a fazer de tudo para mudar a vida dele e ele se tornar um homem de Deus, a gente acha que seria mais feliz e teria mais amigos. Que é assim que Deus fez. Que é assim que Deus olhou para mim e para você. Ele sabe que você desobedece, que você se rebelou. E Ele fez de tudo. Ele foi a última consequência de entregar o Filho dele na cruz para morrer, para que Ele pudesse trazer a gente de volta para Ele. Já pensou se a gente começasse a fazer assim com as pessoas que nos iram? Como a gente seria mais parecida com Cristo? Umas pessoas vão olhar para a nossa vida e falar assim: caramba, você está fazendo igualzinho Jesus fez. Rapaz, a única pessoa que eu vi fazer na história da humanidade isso que você acabou de fazer foi o próprio Senhor Jesus. Tem gente que está aí em vigília, em oração, em congresso, dizendo: Senhor, me faz parecer mais contigo. Mas quando alguém vem e pisa naquele caldo, ele parece tudo, menos Jesus. A ira dele é influenciada pela carne, pela malignidade. A única coisa que ele deseja naquele momento é o mal. Se nós nos irássemos mais como Deus se ira. E aliás, eu gostaria que a igreja se irasse mais como Deus se ira.
Uma ira que não leva ao pecado. Uma ira que traz a justiça e a salvação. Uma ira que traz a misericórdia e revela a bondade. Uma ira que revela o amor. Como eu queria que a igreja se irasse mais como o Senhor se irou conosco. Que assim nós usaríamos de todas as nossas forças para trazer a reconciliação com aquela pessoa. Nós faríamos de tudo para reconciliar, para que Jeová Shalom, para que a paz reinasse naquele relacionamento. Será que você entende o chamado que a palavra de Deus está fazendo à igreja neste momento? Nós precisamos ver-nos como Cristo viveu. Nós precisamos nos irar como Deus se irou, para que a gente possa revelar a bondade, o amor, a longanimidade, a paciência, para que o fruto do Espírito seja vivo nas nossas vidas, nos nossos convívios. Porque o mundo tenta trazer paz com recurso, mas Jesus trouxe a paz com relacionamento. E é o relacionamento que vai transformar a sua vida e a vida do seu vizinho, e a vida do teu filho, e a vida do seu colega de trabalho. É o relacionamento que você vai desenvolver com ele é que vai transformar, ou para o bem ou para o mal. É por isso que hoje o mundo está tentando evitar relacionamento. E relacionamento transforma. A gente nunca mais é a mesma pessoa depois de ter se relacionado com uma outra pessoa. E eu não estou falando agora de um relacionamento de intimidade. Não, às vezes até um relacionamento superficial. Mas a cada pessoa que a gente encontra, a cada pessoa com quem a gente tem uma interação, a gente recebe algo e a gente dá algo e a gente já não é mais a mesma pessoa. A nossa vida passa por um momento de transformação. Por isso, tão importante é que a igreja saia e se relacione. Por isso Jesus comissionou a igreja a ir e pregar o Evangelho, os ensinando e os batizando em nome de Jesus Cristo. Porque se o mundo vai ser transformado, ele precisa ser transformado pelo relacionamento que Deus tem comigo e com você e com o próximo. A gente precisa perder o medo de se relacionar. Por isso Jesus disse: eu vos dou a paz, não temas. Por que você está com medo de falar de Jesus para as pessoas? Tem alguma coisa que entrar na ansiedade do seu coração? Jesus te deu a plenitude, Ele te deu tudo o que você precisa para que você fale dele. Ele se entregou Ele mesmo para você. Ele era a nossa paz. Nós temos que destruir essa besta. E agora eu venho com a boa notícia para você. Essa besta da desobediência foi destruída. Isaías 53, capítulo 5, ele diz isso para a gente. Jesus aqui mostra do porquê que ele passou tudo isso pelas nossas vidas. A palavra aqui diz: mas ele quem? Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o Shalom, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você entende, querido, que Jesus foi punido para que você tivesse paz? Jesus, ele teve que passar por essas dores para que nós tivéssemos paz. Hoje eu comecei o culto falando a respeito de uma ideia errada que nós temos no mundo evangélico, que é o louvor liberta. A gente vê que quem liberta é Jesus. O louvor pode ser um instrumento para levar Jesus que liberta. Mas quem liberta é Jesus. E hoje uma outra ideia que eu quero desmistificar diante da igreja, que eu acredito que está enraizada, principalmente na igreja latina, é de que a igreja é um hospital. Quem já ouviu falar que a igreja é um hospital? Quem já? Levanta a mão, não tem vergonha não. É isso. Muita gente já ouviu falar que a igreja é um hospital. Vou dizer para você que a igreja não é um hospital. Olha, na Bíblia nós temos várias figuras da igreja e nenhuma delas relaciona a igreja com um hospital. A igreja ela é comparada a um casamento, ela é comparada a um relacionamento matrimonial, ela é comparada a uma casa, mas ela nunca ela é comparada a um hospital. Sabe por quê? O que tem dentro do hospital? Dentro doente. A minha pergunta é: quem é a igreja? É o prédio ou somos nós? Nós. Pode ser que nesse prédio tenha gente doente, mas a igreja do Senhor Jesus foram aqueles que foram
Sarados. O que acontece com a pessoa que sara do hospital? Ela vai embora, ela fica no hospital? Então a igreja no hospital. A igreja não é hospital. A igreja não é um lugar onde você fica doente, onde você permanece doente, mas o evangelho da prosperidade quer passar essa ideia, porque isso é a ideia, né? Essa ideia surgiu com o evangelho da prosperidade. Por que ele quer que você pense que a igreja é um lugar de gente doente? Porque ele quer que você continue se sentindo um doente, está tudo bem, continua na igreja se sentindo doente, e o pastor tem o poder, o remédio para te dar, desde que você coloque uma boa oferta na caixinha, claro, né? Toda vez que a doença começar a manifestar, é o evangelho da prosperidade. Ele quer passar a ideia ao crente de que ele é um doente, de que ele, por ser doente, ele precisa de tratamento constante, ele precisa de toda hora estar tomando um remedinho para melhorar a doença, mas ele nunca quer que você sare. Por isso ele não prega o evangelho, ele prega a prosperidade, porque ele fica sempre levando os teus olhos para o que você pode um dia ser, em vez de dizer para você quem você já é em Cristo Jesus. Porque você vai continuar, não, eu vou lá, mas aí ele sempre vem com uma conversa e mostra para você, você não está lá, a igreja é um hospital, eu estou aqui, eu sou o doutor, e o doutor não cobra barato não, viu? Doutor não cobra barato. O salário do doutor é alto. Eu devia voltar, né? Eu sou doutor, né? Eu sou cirurgião. Deixei, né, a minha profissão, vim para esse país, podia ter continuado, mas pelo chamado do Senhor Jesus, entendi que eu não fui chamado para ser doutor, eu fui chamado para ser um pastor. Para cuidar dos sarados. Aí você fala assim, não, mas você veio para cuidar dos feridos. Não. Quem cuida dos feridos, segundo Isaías 53, é Jesus. Então o que eu vim fazer é trazer a notícia de que Jesus veio para cuidar dos feridos, para que eles sejam sarados. E aí eu vou discipular os sarados. Então a minha igreja não é um hospital. Como eu disse, aqui dentro pode até ter gente que hoje está enferma, doente,